reflexão, ou melhor, uma, uma explicação a respeito da devoção a Nossa Senhora das Dores. Aproveitando que amanhã é o dia dedicado às dores da Senhora, então nada mais proveitoso que a gente falar sobre isso. Eu vou abrir aqui para você, para a gente começar. Então, está aí compartilhando com vocês aí a tela, já conseguem ver? Sim. Positivo. Muito bem, então, Nossa Senhora das Dores, né? A devoção Nossa Senhora das Dores, que é celebrada dia 15 de setembro, ou seja, amanhã. Como sempre, vamos pedir a ajuda de Deus para nos iluminar nesse horário, né? Nesse tempo que nós vamos aqui intervir sobre, ou melhor, meditar sobre essa devoção. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós tudo comece e termine. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Então, qual é essa devoção de Nossa Senhora das Dores? Ela pode ser, a gente pode rezar aí como se fosse a coroa das dores, como se fosse rosário das dores, setenário das dores. Todas são expressões que levam a mesma oração, né? Então, quando é que surgiu essa devoção? Ela surgiu, já tinha lá nos países mediterrâneos, lá no final do século XI, a igreja celebrava já essa devoção, né? Mas o acontecimento mais importante que houve aqui foi quando, no século XIII, no ano de 1233, lá em Florença, na Itália, nasceu uma ordem chamada Ordem dos Servos de Deus, Ordem dos Servos de Maria, vamos dizer, que é conhecido como Servitas. E, inclusive, aqui no Brasil tem alguns lugares que tem essa ordem. São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, no Paraná, em Curitiba também tem uma, no Acre, acho que são essas aí. E como é que surgiu essa ordem dos servitas, né? Existia uma confraria, né, nessa cidade da Itália, Florença, de comerciantes, né, que eram muito devotos a Nossa Senhora. Foram 7 homens bastante ricos, né, comerciantes com muito poder aquisitivo, que eles receberam uma visão, melhor dizendo, de Nossa Senhora, e que ela pedia para que eles abandonassem tudo e se entregassem a Cristo. Tá? E eles responderam isso com toda a presteza. Então, está até o nome deles aqui, ó, Bonfilho dei Monaldi, Giovanni, Bartolomeu, Ricovero, Benedetto, Gerardino, Alésio. Esses foram os fundadores dessa ordem. E essa ordem que foi quem deu assim, mais impulso a essa devoção às 7 dores de Nossa Senhora. Né? Lembrando que no século XIII foi o século que teve mais, vamos dizer assim, que a igreja mais floresceu. Né? A igreja chegou no seu ápice, a igreja católica no seu ápice no século XIII. Foi quando surgiu, aí a gente teve aí São Tomás de Aquino, São Domingos, né? Vários santos aí de grande potência, de grande poder. E que a igreja teve, assim, talvez a maior... Foi o tempo em que a igreja foi mais... que assim, o mundo, né, foi mais cristão. A partir daí começou a decair, né? Século XIV houve aquela decadência completa ali quando surgiu lá
a peste negra e por aí vai. Então, a coisa foi decrescendo a tal ponto que hoje a gente vê um mundo cada vez menos cristão, né? E nesses últimos tempos, então, está cada vez pior. Então, em 1814, o Papa Pio VII, ele fixou a data de 15 de setembro como o dia de Nossa Senhora das Dores. E nós percebemos que é o dia seguinte à festa do dia 14, que é o dia de hoje, a exaltação da Santa Cruz. Né? Quem teve a oportunidade de ir na missa tradicional, que é a igreja de sempre, né? Viu lá a comemoração da exaltação de Santa Cruz. Uma missa com bastante solenidade, né? Com muita devoção, né? Cânticos. Então, a gente aqui tem essa felicidade de ter aqui o mosteiro de Padre Jair, aqui perto da gente, que nos dá essa oportunidade. Quem frequenta a igreja moderna certamente não viu a beleza que é a tradição dessa missa. O padre Lourenço hoje fez uma homilia que eu achei assim das melhores, né? Ele realmente, cada dia que passa, vai melhorando aí a sua forma de traduzir, né, para a gente a fé. E certamente quem aproveitou a homilia de hoje ganhou muito. Mas quem não tiver visto, né, pode entrar lá no site do mosteiro, né, e vai ver a homilia dele, está lá gravada, tá? Deixa eu até mostrar aqui vocês como é que ele... Se vocês ainda não se inscreveram lá nesse canal, vale a pena. Aqui, ó. Esse canal aí, o Mosteiro de Nossa Senhora da Fé e do Rosário. Então, todas as homilias que existem, que se fazem na missa, eles colocam no canal do YouTube, também no Telegram. E aí vale a pena a gente, mesmo que não tenha assistido a missa, vale a pena meditar, ver o que ele está explicando sobre a festa do dia, né? O assunto do dia, o tema desse dia. Foi, no caso de hoje, a medida da exaltação da Santa Cruz. E por que é importante a gente falar sobre a Santa Cruz? A Santa Cruz, ela é o principal instrumento que Deus usou para a nossa salvação, né? Se, e a gente não entende, né? Por que Deus faz essas coisas? É meio que incompreensível para a gente não tem cabeça para isso. Mas lembrando que um santo, meditando sobre isso, ele fala como é que o mundo se perdeu, né? Foi lá com Adão e Eva, uma virgem, né? Adão, primeiro homem, e uma árvore, né? Na qual os dois comeram o fruto proibido, né? E como é que Deus, então, resgata isso? Um homem, um novo Adão, Jesus Cristo, na árvore da cruz, e a virgem, agora, só que não Eva, mas agora Ave Maria, Nossa Senhora. Então, Deus utiliza do mesmo jeito que aconteceu lá no passado, no começo, ele faz esse resgate, ele reforma a humanidade usando praticamente os mesmos elementos, né? Os mesmos santos elementos. São Paulo diz lá na carta aos Coríntios, que ele diz assim, na primeira carta aos Coríntios, ele diz, Cristo crucificado, ele é o escândalo para os judeus, ele é a loucura para o mundo e é sabedoria de Deus para os eleitos, ou seja, nós. Então, como encarar a cruz, né? Sabedoria de Deus. É aquilo que a gente falou lá na virtude da justiça. E a cruz de Cristo, né? O Cristo crucificado, o maior e o mais supremo ato de justiça que Deus nos concedeu. Deus nos mostrou.
Então, nada mais interessante do que a gente associar as dores, né, de Cristo, associar as dores de Nossa Senhora às dores de Cristo. Então, portanto, é muito interessante a gente também fazer uma devoção a essas dores de Nossa Senhora. Tá? No dia 18 de setembro de 1814, Pio VII, ele estendeu a festa litúrgica para toda a igreja. Antes era apenas em alguns locais, né? Depois ele estendeu para toda a igreja. Né? Mas só foi lá em 1909, eu acho, São Pio X, ele determinou que essa oração fosse celebrada no dia 15, um dia após a festa da Exaltação de Santa Cruz. Porque houve uma troca aí no meio do caminho, e aí Pio X, aí já no século XX, ele resgata isso. E agora ele coloca com o título de Sete Dores de Nossa Senhora, né? Sete Dores de Maria, não mais como Nossa Senhora das Dores. Então a celebração de amanhã, ela tem esse tema, as Sete Dores de Nossa Senhora. Algumas coisas interessantes também que alguns santos revelaram. Né? Santa Brígida da Suécia, ela foi lá no século XIV. Ela, quando estava orando numa basílica, a Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, Nossa Senhora aparece numa visão, junto com o santo profeta Simeão, e um anjo carregando uma longa espada, né? Uma espada vermelha de sangue. E Santo Afonso, então, ele interpreta isso aí como sendo assim uma espada que simbolizava a longa e amarga dor que nunca deixou de perfurar o Sagrado Coração de Maria. Né? Santo Afonso, um santo também de grande potência, aí, né? De grandes feitos, ele foi bastante devoto a Nossa Senhora, né? Assim como o Sagrado Coração. Santo Inácio de Loyola também, ele também é o devoto Nossa Senhora das Dores, né? E ele trazia no peito uma imagem que representava Maria lá aos pés da cruz, com o coração transfixado por Nossa Senhora. A gente vai ver muita imagem de Nossa Senhora das Dores, ela com várias espadas cravadas no coração dela, tá? E conta-se que quando o sobrinho dele, né, o padre Antônio Arraus, estava saindo de Roma para a Espanha, Santo Inácio deu para ele essa foto que ele trazia, né? E ele trazia essa foto desde quando ele sofreu a conversão dele, que foi lá aquela situação que ele teve a perna quebrada, né, num embate ele era um militar, e aí passou um tempo se recuperando num leito de hospital, e foi aí que ele teve a graça de ler, né, o Evangelho, ler a Bíblia, e, na verdade, não é nem Bíblia ainda, é só os livros, né, e ele se converte ali. Tá? Então, ele dá essa foto para o padre, dizendo para que ele recebesse essa foto como uma ajuda para ele, né, no seu ministério. São Paulo da Cruz, ele fundou a Congregação da Paixão de Jesus Cristo, chamada Ordem dos Passionistas. Ele também tinha uma devoção à Nossa Senhora das Dores e recomendou, né, a todos que a meditação sobre as sete dores, né, que a todos fizessem essa devoção, essa meditação, tá, com o mesmo zelo que a devoção à Paixão de Cristo. Uma coisa está bem associada à outra, né? As dores de Nossa Senhora, elas são intrinsecamente ligadas às dores de Nosso Senhor, né? Como ele diz, ó, se formos à cruz, a mãe vai estar lá, né? Ela estava lá aos pés da cruz quando Jesus foi crucificado. Sim. E é uma das dores dela, né? Das dores que a gente vai falar sobre isso aí mais à frente. Alguém ia falar uma coisa? Uma revelação a Santa Brígida, Nossa Senhora prometeu para quem rezar diariamente 7 Ave Marias, meditando suas dores,
ela promete 7 graças, que são conceder paz às famílias, serão esclarecidos sobre os mistérios divinos, consolação às suas dores e acompanhar nos seus trabalhos, dará tanto quanto eles pedirem, lhes darei tanto quanto pedirem, desde que isso não se oponha à adorável vontade do Filho de Jesus, né? Ou a santificação de suas almas. Defenderei suas batalhas espirituais com o inimigo infernal e protegerei a cada instante de suas vidas. Ajudados visivelmente no momento de sua morte, eles verão o rosto de Maria, né? Nossa Senhora. E também, por último, obtive a graça do meu filho, que aqueles que propagam esta devoção às minhas lágrimas e tristezas sejam levados diretamente desta vida terrena para a felicidade eterna, pois todos os seus pecados serão perdoados e o meu filho será consolo eterno e aproveite. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, tentando divulgar mais essa devoção. E espero que vocês continuem fazendo essa divulgação também, porque não é somente por... É o amor que a gente deve ter à Nossa Senhora, né, que faz com que a gente propague tudo que for graça, né, que a gente consiga obter através dessa devoção. A gente sabe que a devoção, ela é uma das formas da gente receber graça, né? Então, veja que Nossa Senhora promete isso daqui. Santo Afonso disse, né, que Santa Isabel da Hungria, foi uma outra santa do século XIII também, que ele considera aqueles que se dedicam a 7 dores de sua mãe, né, as seguintes 4 graças. Aqueles que invocam a Mãe Divina com suas dores antes da morte terão o mérito de obter o verdadeiro arrependimento de todos os seus pecados. Ou seja, uma contrição perfeita, né? O verdadeiro arrependimento dos nossos pecados. Na hora da morte, é tudo que a gente precisa. Protegerá em suas tribulações, especialmente na hora da morte. Imprimir neles a memória de sua paixão, e eles terão a sua recompensa por isso no céu. Entregará tais servos devotos nas mãos de Maria, para que ela possa dispor deles de acordo com a sua vontade e obter para eles todas as graças que ela deseja. Então, veja, o que Nossa Senhora pedir a Jesus, ele com certeza vai conceder, né? Ele não nega nada à sua mãe. Então, nada melhor que a gente dedicar, né? Que a gente possa fazer devoção a ela, tá? Até aqui tá tranquilo? Tem algo que a gente não conseguiu aí captar direitinho? Hã? Estão muito calados? Então, vamos em frente. Muito bem. Alguns santos também falavam algumas, algumas frases, né, que eu coloquei aqui para a gente dar uma meditação também sobre isso. Ó. Santa Selma, se Deus, com um singular milagre, não tivesse conservado a vida a Maria, a sua dor teria sido suficiente para matá-la a cada momento que vivia. Né? São Bernardino de Sena, ele diz: a dor de Maria foi tão grande que, se ela se dividisse em todos os homens, bastaria para fazer morrer a todos repentinamente. Então, daqui você tem uma ideia, a gente consegue ter alguma ideia assim do quanto foi que ela sofreu, né? São Bernardino de Sena, que foi um grande devoto Nossa Senhora, pregava muito sobre o Rosário. Então, ele deu para a gente essa noção de quanta dor ela sofreu. Se ela dividisse por cada pessoa no mundo, nós morreríamos, nós não suportaríamos. Né? Santo Afonso, ele disse que os mártires padeceram os seus martírios no corpo, por meio de fogo ou de ferro. Né? Como a gente vê vários mártires aí sendo queimados ou sendo decepados.
Maria sofreu seu martírio na alma, ou seja, muito pior, né? Jesus disse a Santa Catarina de Sena: quanto mais nobre a alma é que o corpo, tanto maior foi a dor de Maria do que a de todos os mártires. Então, nem se compara, né, o que Maria sofreu em relação aos todos os mais santos mártires, né? Arnaldo Chartres, no Calvário, dois grandes altares, um no corpo de Jesus, o outro no coração de Maria, onde, ao mesmo tempo que o filho sacrificava o seu corpo com a morte, Maria sacrificava a alma com a sua compaixão. São Boaventura, aquelas chagas que se haviam espalhadas por todo o corpo de Jesus se concentraram todas somente no coração de Maria. Imagine o quanto Jesus sofreu, né? Jesus sofreu tanto na cruz, não só na sua flagelação, mas na cruz. A morte dele foi uma morte assim absurda, né, aos E o olhos humanos. sofrimento dele também de assistir o sofrimento da mãe dele, né? Exatamente. Muito Ele ficou mais preocupado. com o sofrimento dela do que com a própria dor que ele estava. O que alguns santos falavam, que São Amadeu dizia que a aflita mãe, a dolorosa vista das penas do seu amado Jesus, padeceu muito mais do que ela mesma tivesse sofrido a paixão inteira. Santo Afonso fala também que Maria, pelo amor, vivia mais do filho que em si mesma. Muito mais deve ter sofrido de dor na morte do filho do que se a ela fosse dada a morte mais cruel do mundo. Então, dá para a gente ter uma noção do que do que foram essas dores de Maria, né? O que são essas dores de Maria? Bom, então, como é que a gente reza, então, essa oração, né? Como eu falei, é um texto, né? É um texto onde se faz a meditação de 7 dores de Maria, 7 momentos de dor, cruciais de dores de Maria. Tá? Começa com um credo, depois reza 3 Ave Marias, e aí um conjunto de um Pai Nosso e 7 Ave Marias com uma dor, né, com a meditação de uma das dores que ela sofreu. Então, começa com a primeira dor, né, é a dor que ela sofreu quando o profeta Simeão, né, falou para ela que Jesus ia ser um sinal de contradição, que uma espada transpassaria sua alma. Essa foi a primeira dor. Né? E aí vai a sequência. A gente vai passar um pouco mais em detalhes sobre cada uma dessas dores, mas a explicação do roteiro é esse aqui, né? Você faz um conjunto de um Nosso e 7 Ave Marias para cada uma das 7 dores. Então, esse é o chamado texto das dores da Senhora, ou coroa das dores, né? Ou rosário, né? Então, vários nomes que a gente pode encontrar aí. Então, vamos começar aqui. Como seriam essas dores de Maria, né? Então, a primeira dor, como eu falei, então a gente rezou aí o credo, rezou as 3 Ave Marias, e a gente vai rezar a primeira dor, que é, como eu falei, a profecia de Simeão. Então, Maria, ela vai apresentar Jesus no templo, né? Então, ela leva Jesus, menino, né? O bebê, no colo. E Simeão era um profeta que ele havia sido dito, né, pelo Espírito Santo, que ele veria Jesus. Ele teria a oportunidade. De ver a salvação, né? Hã? É isso mesmo, porque eu tenho um livrinho aqui dessas dores também. Eu já estou lembrando. Estou repetindo. Uhum. Então, Simeão estava no templo, assim como Ana também estava no templo, né, aquela profetisa, né? Simeão, então, ele, quando vê Maria e José chegando com Jesus, ele pega nos braços, né? E diz o Evangelho de Lucas assim, no capítulo 2. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este menino está destinado a ser ocasião de queda e elevação do mundo de Israel, e sinal de contradição. Quanto a ti, aí vai direto para ela, quanto a ti, uma espada transpassará a alma. Então, olha só,
imagina uma menina de 15 anos de idade, né? Ela tinha essa idade quando ela tinha teve Jesus Cristo, né? Ela disse para Santa Brígida que, enquanto ela vivia na Terra, não teve sequer uma hora em que essa dor não a transpassasse, lembrando sempre daquilo que o profeta Simeão falou para ela. Então, às vezes que eu olhava para Jesus Cristo, né, o filho dela lá, pequeno, mesmo, rapaz, quantas vezes enrolava em panos, quantas vezes que via as mãos, os pés, ela sempre tinha a lembrança dessa dor, né? Era sempre renovada. Sempre vinha na mente dela que ele seria crucificado. Alguém está... Deve ser Cristina, né? Deixa eu ver aqui. Fernanda Neto. Ai, né? Boa noite, Neto. Então, vamos lá. Então, continuando aqui. Então, essa dor de Maria foi uma das dores mais cruciais. Parece não ser, mas só em pensar o que ela ia sofrer, já de antecipação, já estava sofrendo, né? Tá? Aí a gente reza com esse texto, pode rezar com esse texto, pode ser outro texto também, mas eu, por exemplo, eu utilizo bastante esse daqui. Simeão abençoou, disse a Maria, sua mãe, ou seja, para você contemplar aquele momento. E pode, inclusive, se quiser fazer uma meditação, mas aí reza depois disso um Pai Nosso e 7 Ave Marias. Em seguida, vem a segunda dor de Maria. Qual foi a segunda dor de Maria? Foi a fuga para o Egito. Então, quando Herodes, ele dito para ele, né, que nasceu, né, o rei, né, dos judeus, né, ele fica preocupado, né, e ele não sabe quem é, então ele manda matar todas as crianças que estão ali ao redor até 2 anos de idade. As crianças elas foram todas mortas, né, a espada. Inclusive a igreja elevou-as, né, são as crianças, os mártires, né, os bebês mártires, as crianças mártires, né. Não se sabe quantos, mas foram muitos. Mas antes desses soldados chegarem, um anjo aparece para José, no sonho, e fala para ele sair dali, porque vai acontecer, né? A Herodes está procurando esse bebê que vai tomar, que acha que tomaria o trono dele, né? O trono, assim, material, né? Então, o que diz lá no Evangelho de Mateus? Diz que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta, toma o menino e a mãe, foge para o Egito e fica lá até que te avise, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Levantando, José tomou o menino e a mãe e partiu para o Egito. Ele saiu de madrugada, né? Não sai das pressas, né? Então, praticamente não levou praticamente nada. Você imagina, Santo Afonso fala que o caminho para o Egito é de 450 quilômetros. Quantos dias, pessoal, essa família caminhou, né? 30 dias praticamente. Imaginando aí que você caminhasse aí 15 quilômetros por dia, né? E ali você tinha muito, sei lá, tinha ladrão no meio da estrada, tinha frio, tinha tanta coisa, tanta intempérie, tanta coisa que dificultava essa viagem, e eles foram, né? Se deslocaram nesse trajeto aí. Onde que eles dormiam, né? Onde é que eles dormiam? Não tinha lugar para dormir, não tinha estalagem, não tinha. Então, sei lá, na areia, debaixo de alguma árvore, quem sabe, né? A gente pode raciocinar alguma coisa nesse sentido, né? Aos serenos, perigo ladrão, de feras, tá? Santa Afonso diz que eles habitaram no Egito, numa terra chamada Matareia. E aqui, vamos lembrar, assim, que ele deve ter vivido uma pobreza muito grande, né? Não tinham parentes, não tinham nada, não tinham
com quem se valer. Então, eles passaram ali 7 anos, né, de muita dificuldade. Imagina Jesus pedindo um pedaço de pão para a mãe e não ter aquele pedaço de pão. Não tinha quem recorrer, né? Então, não tinha, o sustento era muito ruim para ele, muito fraco, né? Então, é uma dor também que a gente deve imaginar, né? Quando a gente tiver alguma dificuldade, quantas dores sofreu a Sagrada Família, né? Muito bem. Deixa eu passar para a próxima dor. A terceira dor, Quando perdeu o menino no templo, né? Maria procura Jesus em Jerusalém. A terceira dor, então, foi essa, quando eles foram para a Páscoa, né, a festa da Páscoa, e aí ia todo o povo, né, da cidade e tal, de Nazaré. Então, era muita gente, né? Então, e a festa durava em torno de 7 dias, se não me engano. Então, acabados os dias da festa, da Páscoa, quando voltaram, Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais o Pai, não percebessem. percebesse. Pensando que estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e o procuraram entre parentes e conhecidos. E não achando, voltaram para Jerusalém à procura dele, né? Conforme está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Então, é outro acontecimento também bastante difícil, né, para Maria. Imagine os pais perdendo um filho. Quem já teve a oportunidade de perder ou de ter pelo menos uma oportunidade de perder uma criança, né, sabe o que é isso. Agora, imagine Maria perder o Deus, perder Jesus Cristo. Ela sabia, né, que ele era filho de Deus. Então, ela devia pensar assim, o que será que eu fiz, né? Por que ele me abandonou? Ela imaginou isso, né? Que aflição para uma alma amante de Deus, né? O temor de haver desagradado o próprio Deus. Então, Santo Afonso fala que ela padeceu muito em relação a esse evento, né? Porque não sabia onde ele estava. Então, foram, imagina, 3 dias com a ausência do filho, né? E esses 3 dias, ele lembra para a gente, ele já um prenúncio de que são 3 dias que Jesus fica entre a sua crucificação e a sua ressurreição, né? 12 anos. Ele diz que pareceu que para Maria pareceu que foram 3 séculos, né? Nas outras dores, ela compreendia até o motivo por que isso acontecia, mas nesta dor, realmente ela ficou sem saber por quê, né? Por que será que isso aconteceu, né? Não sabia por que o filho tinha se ficado ausente dela. Ela pensava consigo mesma, assim, segundo Santo Afonso: será que eu não servi como eu devia? Se eu não cometi algum desleixo, por quê, né? Por que ele me abandonou? Que aflição, né, para uma alma que ama a Deus, desagradá-lo, né? E aí, quando ela chega e encontra o filho, diz assim: meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. E o que Jesus responde? Por que me procuráveis? Não sabias que eu deveria cuidar das coisas do meu pai? E aí que diz ainda que ela guardava todas as coisas no coração, né? O coração dela, ou seja, ela ficava meditando sobre isso, as coisas do meu pai, né? José, então, devia ficar até mais atordoado ainda com essa resposta do Nosso Senhor, né, menino? É. A quarta dor de Maria é quando ela encontra Jesus a caminho do Calvário. Então, imagina, né, Jesus está carregando a cruz depois de ter sido flagelado, completamente exausto, cheio de chagas.
cansado, levando aquela cruz. Imagina para a mãe, né, ver uma situação dessa. O Evangelho de Lucas diz assim, ó, ao conduzir Jesus, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que vinha do campo, e o encarregaram de levar a cruz atrás de Jesus. Seguia o grande multidão de povo, de mulheres, que batiam no peito e lamentavam. Imagina também ela escutando tantos impropérios que falam dele, né? Falavam que ele era um impostor, que era ladrão, que era isso e aquilo, né? Tudo invenção lá dos judeus, né? Que mandaram crucificá-lo. Então, essa também foi uma dor muito forte para Maria. Santo Afonso diz assim, quantas palavras contra o seu querido filho ela não deve ter ouvido, né? Dos judeus. Quantas chacotas que também ela deve ter ouvido, né? Então, imagina a situação. Já vê o filho sofrendo daquele jeito, então, e ainda sofrendo mais impropérios, palavras, né? Por desprezo. Depois de ver passando os instrumentos, ela vê Jesus todo cheio de sangue, todo cheio de chaga, desde a cabeça até os pés, né? E um feixe de espinho sobre a cabeça, ou seja, a coroa de espinho, né? E duas vigas pesadas sobre as costas. Jesus abraçava aquela cruz com uma, um amor que a gente não consegue compreender. Enquanto todos nós rejeitamos cruzes, né? Ele abraçava aquela cruz com uma forma diferente, né? De conduzir a sua própria cruz, o seu próprio sofrimento. Então, quem tiver a oportunidade de ler o livro que o padre Lourenço recomendou, né? Chama-se Exaltação da Santa Cruz. Vou mostrar para vocês como esse livro. Eu consegui baixar ele e comecei a ler. E realmente é muito rico. É um livro pequeno, tem 51 páginas apenas. Não apareceu, né? Por que não apareceu? Mostra só a capa do livro. Exaltação da Santa Cruz. Estão vendo aí? Esse livro tem lá na livraria do Mosteiro? Não, Cristina tentou. Ela tentou ver se estava lá, não tinha, não. Não? Esse livro, o padre recomendou hoje na homilia que a gente adquirisse e lesse. Eu comecei a ler e realmente achei assim, a meditação é muito, mas é muito profunda. Acho que se a gente levar isso para a cabeceira e ler um pedacinho dele todo dia à noite, a gente vai enriquecer muito aí, vai melhorar muito nossa forma de entender esse sofrimento, de entender a importância da cruz. Eu recomendo fortemente. Do que eu li até agora, realmente é uma coisa fantástica. Vale muito a pena. Anotaram aí direitinho? São Luís de Maria Grignion de Montfort, Carta Circular do Meio da Cruz. Esse livro ele escreveu depois de um retiro que ele fez de 8 dias. E ele passou esses 8 dias só meditando sobre o sofrimento, sobre a crucificação de Nossa Senhora. Daí ele escreveu esse livro e divulgou aí para os católicos, né, para tentar entender o que foi realmente o significado da cruz. Então, nada mais pertinente do que no dia da exaltação da cruz a gente mostrar, né, esse livro aí que traz muita riqueza de meditação, né? São Luís ele é muito mais conhecido pela tratada devoção da Santíssima Virgem. Ele tem vários livros que ele escreveu sobre Nossa Senhora, né? Um dos principais da Tratada da Devoção da Santíssima Virgem.
que serve como até um meio de a gente fazer nossa consagração, né, a Nosso Senhor por ela. Muito bem. Então, voltando aqui às dores de Nossa Senhora, falei da quarta dor, né? Falemos agora da quinta dor. Então, qual foi a quinta dor? Maria ao pé da cruz de Jesus. Então, o Evangelho de João, capítulo 19, né, lá no finalzinho do Evangelho de João, ele conta que junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Vendo a mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse Jesus para a mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse para o discípulo: Eis aí a tua mãe. Então, esse foi o testamento que Jesus deixou lá na sua último momento, em que ele entrega a mãe dele para nós, né? Agora ela passa a ser nossa mãe, né? Santo Afonso, ele diz que a mãe via Jesus cheio de dores em toda parte, queria confortá-lo, mas ela não tinha como fazer, né? E o que mais magoava Nossa Senhora era ver que ela mesma, pela presença, né, dela, das dores, aumentava mais ainda as dores de Jesus. Jesus estava mais preocupado com ela do que com as próprias dores. É uma coisa que a gente não consegue nem entender, né? Ele, com as dores lancinantes que ele tinha, ele acabava preocupando mais com Nossa Senhora, com a mãe dele, que ele viu ela sofrer dessa forma, né? Viu o sofrimento dela, mas não podia fazer nada. Nossa Senhora disse para Santa Brígida, disse o seguinte: ouvi uns dizerem que meu filho era um ladrão, outros que era impostor, outros que ninguém merecia a morte mais que ele. E isso, para ela, era mais espada de dor. Então, ela ouvia essas coisas e sentia mais dores ainda do que propriamente a dor que Jesus estava sentindo, né? A sexta dor, né? A sexta dor é quando ela recebe Jesus, o corpo de Jesus inanimado, né? Que foi tirado da cruz. Aí no Evangelho de Marcos, né, capítulo 15, assim: chegada a tarde, porque era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, veio José de Arimateia, entrou decidido na casa de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos entrou, então deu o cadáver a José, que retirou o corpo da cruz. Santa Brígida, ela disse para Nossa Senhora que Nossa Senhora revelou, né, para Santa Brígida: quando se retirava a lança, né, apareceu a ponta vermelha do sangue. Parecia então que se perfurava o meu próprio coração. Então ela viu aquela cena de Jesus já morto e o soldado, para confirmar se ele estava morto ou não, ele enfia uma espada pelo lado direito, né, até encontrar o coração. Por que ele enfia pelo lado direito? Porque os soldados, eles na batalha, né, eles carregavam o escudo com o braço esquerdo para proteger o coração, e a mão direita é que segurava a espada. Então ele vinha e enfiava a lança pelo lado contrário do coração, até chegar no coração. E quando a espada perfura o lado de Jesus, então ali sai sangue e água, né, como revela São João, que ali representa o batismo, né, a água, e a Eucaristia, que é o sangue, né? O anjo disse para Santa Brígida: as dores de Maria foram tais que, por milagre divino, ela não morreu. Então, só mesmo a graça de Deus para segurar ali, né? Não permitir que ela morresse naquele momento.
Santo Afonso diz assim: nas outras dores, contudo, tinha ao menos o filho para dela se compadecer. Aqui, nem mesmo o filho ela teve para se compadecer. Sexta dor, então, sétima dor, Maria deposita Jesus no sepulcro. Então, os discípulos tiraram o corpo de Jesus e envolveram em faixas de linho com aromas, conforme o costume de sepultar os judeus, né? De sepultar dos judeus. Havia perto o local onde foi crucificado, no jardim do Sepulcro Novo, onde ninguém ainda foi depositado. Foi ali que puseram Jesus. Então, Santo Afonso diz também que, nessa altura, né, lembra-se dos abraços. Então, ele começa a ter lembrança, né, de Jesus ainda vivo, né? Os abraços que o filho dava, ainda na estrada de Belém, da convivência que ele tinha por tantos anos na oficina, os afetos mútuos, olhares amorosos, palavra de vida eterna, saindo da boca divina. Ou seja, a saudade, né, já aparece, de cara já aparece para ela. Apresenta-lhe aqueles pregos, os espinhos, aquelas carnes laceradas do filho, aquelas chagas profundas, os ossos expostos, a boca aberta, os olhos escurecidos. Ai, que noite de dor foi aquela noite para Maria. Então, imagina, né? A mãe enterrando seu próprio filho. É realmente algo que eu não sei nem exprimir nada sobre isso. Não tenho a menor ideia, mas é algo que a gente deveria meditar, né? Por que meditar, então? Por que meditar as dores de Maria? Porque nos ajudam, né, a termos consolação, né? Nos ajuda a gente comparar nossas dores com as dela, né? Assim como a de Jesus. Santo Afonso, se não me engano, ele fala que apenas uma lágrima derramada na meditação da paixão de Jesus é muito maior do que todo o sacrifício que você fizer na Terra. Então, imagina também fazer com Nossa Senhora, né? A respeito das dores do Nossa Senhora, um dia a gente vai fazer sobre a Via Sacra, né? Então, é muito proveitoso para nós, né, fazermos essa devoção à Nossa Senhora. Não só porque a gente pode ganhar, né, graças, mas também porque a gente vai cada vez mais devotando amor a ela, né? Então, nada melhor do que ir até a mãe para que ela nos conduza para o filho, né? Tem uma ladainha, né, que também vale a pena a gente fazer, né? É a ladainha Nossa Senhora das Dores, que vocês estão vendo aí na tela, né? A ladainha é semelhante a uma ladainha lauretana, né? A ladainha Nossa Senhora, Imaculada Conceição, ou melhor, da Nossa Senhora. E eu costumo rezar isso toda sexta-feira também. O dia consagrado à Nossa Senhora é dia de sábado, né? Então, vale a pena fazer essa devoção sempre todo sábado, devoção das 7 dores, e completar com essa ladainha, né? Eu não vou ler aqui, né, para não perder muito tempo, já são 9 horas, mas fica aí como uma recomendação. E, por último, tem também um hino, né, chamado Stabat Mater, que é Mãe Dolorosa, que a gente reza esse hino
lá no Sábado da Paixão, né? No Sábado Santo. É um hino que foi composto aí por não sei se ele é teólogo, não lembro o nome dele, mas que vem já ao longo dos séculos, a igreja sempre vem rezando aí, principalmente na época da Paixão, né? Estava a mãe dolorosa junto à cruz lacrimosa, viu o filho que pendia. Na sua alma gemia, contristada e dolorida, por um gláudio transpassado. Ó, com triste e aflita, entre todas, mãe bendita, que só tinha aquele filho. Quanta angústia não sentia, mãe piedosa, quando via as penas do filho seu. Quem não chora vendo isso, contemplando a mãe do Cristo, num suplício tão enorme? Quem haverá que resista, se a mãe assim se contrista, padecendo com seu filho? Por culpa de sua gente, vira Jesus inocente ao flagelo submetido. Vê agora o seu amado, pelo Pai abandonado, entregando o seu espírito. Faze, ó Mãe, fonte de amor, que eu sinta o espinho da dor, para contigo chorar. Faze arder meu coração, do Cristo Deus na paixão, para que eu possa agradar. Ó Santa Mãe, dá-me isto, trazer as chagas de Cristo gravado no coração. Do teu Filho que por mim entregava-se à morte assim, divide as penas comigo. Ó, dá-me enquanto viver, com Cristo compadecer, chorando sempre contigo. Junto à cruz eu quero estar, quero o meu pranto juntar, às lágrimas que derramas. Virgem que as virgens é clara, não sejas comigo avara, dá-me contigo chorar. Traga em mim do Cristo a morte, da paixão seja consorte, suas chagas celebrando. Por ela seja eu rasgado, pela cruz inebriado, pelo sangue de teu Filho. No julgamento consegue que as chamas não sejam entregue, quem por ti é defendido. Quando do mundo eu partir, dá-me ao Cristo conseguir, por vossa mãe a vitória. Quando meu corpo morrer, vossa alma merecer do reino celeste a glória. Amém. É um hino bastante piedoso, né? Ele é rezado aqui quando Nossa Senhora está aos pés da cruz. É bem pertinente aí, as dores de Nossa Senhora. Então, a gente conclui aqui nossa reflexão sobre essa devoção. E aí podemos conversar um pouco sobre isso. Alguma pergunta, algum comentário? Alguém já fazia essa devoção? Quem não conhecia? Eu já faço. Quem não conhecia? Eu nunca fiz. Na verdade, eu nem conhecia. Então, Agora, vamos lá. você falou a devoção de Nossa Senhora das Dores. Essas dores aí, no título, é por conta, por consequência do que Nossa Senhora sofreu como você discorreu hoje aí. Sim. Esse sofrimento todo de Nossa Senhora, por isso que tem Nossa Senhora das Dores. É isso? Sim. Isso. Exatamente. Eu tenho esse... O Felisberto me deu esse... O texto das Acho que todo lágrimas. mundo tem, em casa que ele trouxe para todo mundo, eu acho. É o texto das lágrimas. Pois é, a coroa das lágrimas. Coroa das Isso. lágrimas. Só que vou amanhã até procurar. Eu estava orando por ele, mas Ela parei, não sei porquê, fiquei rezando o texto mariano. Mas eu vou até procurar amanhã, para estar bem guardado. O texto das lágrimas, você pode ver que é um pouco diferente dessa coroa das dores, assim, tá? Você vai ver A que coroa das lágrimas é diferente? É um pouco diferente. Ela não tem a mesma... ela foi, se não me engano, foi a irmã Amália que revelou esse texto das lágrimas, né? É mais recente do que a coroa das dores, das 7 dores. Ele fala que tinha a coroa ou rosário que a mãe de Deus entregou à irmã
Amália, Isso, tinha exatamente. 49 contas brancas, divididas em 7 grupos de 7, Perfeito. por 7 contas igualmente brancas. O texto é um pouco diferente, mas as dores ou pelos momentos devem ser praticamente o mesmo. Exatamente, esse texto tem 7 mistérios exatamente por causa das 7 dores de Nossa Senhora. É uma variação. Em termos de texto, é uma variação, mas representa os mesmos momentos, né? E aí? Às vezes eu vou descobrindo que eu não sei nada. Tá bom, Ritinha. Tudo tranquilo? Então não tem mais nada para a gente conversar. Só uma dúvida aqui, Santana. Posso falar? Claro. Aqui na cidade amanhã é feriado porque é dia da padroeira. E a padroeira aqui é Nossa Senhora da Soledade. Será que tem alguma coisa a ver com a Nossa Senhora das Dores? Soledade. Pode ser. Algumas vezes se confundia com Nossa Senhora da Piedade, que é quando ela recebe, a foto que ela recebe o filho nos braços, né? E eu acho que soledade tem uma coisa a ver com solidão, né? Acho que sim. Saudade, né? Soledade A imagem dela, ela segurando uma estampa, é como se fosse da Sagrada Face, né? Uma estampa do rosto de Jesus. Sim. Que sei lá, eu achava que poderia ser até o manto de Verônica, não sei. Como se fosse algo do tipo, a imagem que tem na Senhora da Soledade. Aqui é assim. Ela com tristeza, né? Com saudade, digamos assim. Sim. Soledade algum rádio. Solidão. Ele fala de solidão, soledade, né? É quando ela, você vê, digamos assim, o momento em que ela está se despedindo do filho ali no sepultamento, a sétima dor, né? E a noite, né? Depois antes da ressurreição, acho que foi a noite que ela, né, sofreu muito, né? Saudade do filho. Né? Eu acho que foi um período mais difícil, assim. Né? Até o domingo, né? Que foi a ressurreição, os 3 dias, no caso. Aham. Mas assim, a gente não tem muita informação, dados sobre isso. Na minha cabeça, eu acho que ele deve ter aparecido para ela, assim, nessa ressurreição. Não precisava, porque ela tinha fé, uma fé mais forte que todo mundo aí, né? Ela sabia o que ia acontecer, tinha certeza, tinha fé e queria estar. Os evangelhos, nenhum deles aparece que ele apareceu para ela. Mas os pensadores aí, alguns teólogos acham que deve ter aparecido com certeza para ela, né? Não deixaria de falar com ela. Apesar da oportunidade. Por que Jesus aparece para os apóstolos, né? Para as pessoas? Porque a fé deles era muito fraca, uma fé muito frágil, muito incipiente, vamos dizer assim. Então ele fica 40 dias aparecendo para fortalecê-los na fé. Basicamente por causa disso, né? Ele sabia que os apóstolos não tinham aquela fortaleza ainda, né? Então, ele precisou aparecer várias vezes, né, para poder fortalecê-los na fé. E para Nossa Senhora, como ela era uma pessoa de muita fé, ela sabia que tudo que ele falou ia acontecer, ela tinha uma fé muito maior do que todo mundo, nem precisaria aparecer para ela, mas a gente acha que é pertinente que ele tenha aparecido para ela. Então, tá bom? 9h11. Falou comigo? São 9h11. Alguém vai comentar alguma coisa mais? Senão a gente pode encerrar por aqui. Achei dentro da minha Bíblia uma oração do Nossa Senhora das Dores, cara. Por acaso. Vamos?
Não entendi. Aqui eu fui quando eu fiz minha crise em 1991, eu estava mexendo aqui nas folhas, aí apareceu aqui, coincidência. Aí em Curitiba você tem uma igreja no bairro Alto, parece, que é do Servo de Maria. Eles têm essa devoção, bairro Alto. Uma paróquia aí que eles são... Ela é... O Servo de Maria é quem toma conta dessa igreja. O Servo de Maria? Servitas, que chama. Bom, então, se não temos mais nada a tratar, meditar, estamos encerrando aqui por hoje, né? Uma boa noite para todos. Uma semana abençoada. Amém. Deus abençoe a todos. Realmente, meus filhos. Vai ser meu César, Cláudio, Felipe, Marinei, Vai ser meu tudo. Amém. Rita, A sua mãe, vem a sua mãe. para todos, minha filhada. Um beijão para nossa amiga Sara. Boa noite. Nete, nossa querida. Beijo, boa noite para todo mundo. Filha.